Professor, já É, esqueci todos os cálculos, já não deu menino, então, branco. é algo que eu queria conversar com vocês a respeito. Eu vou até compartilhar aqui a tela do nosso querido Ava, rapidamente, só para alertá-las a esse respeito. Aqui nosso Ava, né? Vocês estão enxergando aí? Sim. Ó, lá na aba conteúdo, eu já coloquei de antemão, lá em materiais complementares, todo o material que eu vou cobrar de vocês. As aulas de 1 a 9. E aí, essas primeiras três aqui, ó, aula 1 e 2, 3 e 4, essas três aqui, eu sugiro que vocês façam os exercícios aqui dentro dessas aulas, que são exercícios bem iniciais, cálculos de concentração, questão de erros, né, tratamento de dados analíticos, que é bem legal a gente entender de onde vem lá o fator de correção, de onde vem um erro, que a gente pode calcular um erro na medida, entender as questões de medidas. E os métodos gravimétricos que eu coloquei aqui como uma aula para vocês, aqui é mais ou menos uma aula extra, tá? Por quê? Porque esses métodos gravimétricos, eles se encaixam em análises químicas, só que a gente não vai explorar ele na prática. Na prática, a gente ficou com as volumetrias. Só que vocês já fizeram métodos gravimétricos, lá com o professor Maurício em análise de alimentos, né? Em bromatologia. Foram as análises de teor de cinzas e umidade, se eu não me engano. Vocês chegaram a fazer com ele? Ou fizeram em outra instituição? Não, não fiz, não. Fizeram não. Então, acho que é interessante a gente dar uma olhada nisso, né? Tá aqui o material. Caso vocês tenham dúvida, porque nosso foco aqui vai ser as análises volumétricas, mas esses métodos gravimétricos são interessantes também para as análises químicas. Faz parte do conteúdo. Só que a gente vai focar a partir de hoje na aula 5, que é a introdução à volumetria. Então, a gente vai pegar essa parte de soluções ácido-base, indicadores ácido-base, a volumetria ácido-base. Ou seja, dentro do que a gente viu na aula passada, foi a prática que a gente fez, a gente já pode, né, considerar que vocês estão uns passos à frente em termos de conteúdo. Então, é exatamente isso que eu queria falar com vocês hoje. Não sei se vocês chegaram a fazer as unidades de aprendizagem aqui do primeiro bimestre já, porque acho que eram essas três que eu tinha cobrado nesse início. Professor, eu só fiz a primeira e a segunda. A terceira me pegou. Esses aqui, princípios da titulação de neutralização. Fiz, não consegui. O que a gente vai abordar hoje aqui de troca de conceitos, conteúdos e tal, vai envolver muito essa parte de titulação e titulação ácido-base. É bom que você faz também, né? De acordo com o que a gente for falando aqui. Deixa eu compartilhar aqui essa aula 5, que é algo que a gente vai focar mais hoje, a não ser que vocês tenham outras dúvidas, né? Por acaso vocês têm algumas dúvidas mais específicas? As minhas dúvidas são só mesmo pelos cálculos que a gente fez na aula prática, que eu esqueci como é que faz já tudo. Os cálculos da prática? Porque deu muita confusão, assim, deu muito nó na minha cabeça. Você faz um cálculo, depois você tem que fazer outro cálculo com o resultado desse cálculo, aí depois tem que fazer isso, porcentagem, aí eu fiquei doida. Eu entendi na hora, mas eu cheguei em casa e já tinha esquecido tudo. Entendo. Quem mais? Mais alguma dúvida? A gente vai abordar isso, tá, Raquel? Eu estou na mesma situação da Raquel. Com você eu consigo fazer tudo. Sozinha não sai nada. Beleza. Professor, não dá para fazer sozinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar pelo princípio da coisa aqui, que é exatamente essa aula de introdução à volumetria, e vamos entender como é que é subdividido nessas etapas. Acho que talvez seja isso que falta para a gente orientar o que foi feito na prática passada. Antes de tudo, né, a gente entendeu basicamente isso na prática da aula passada, espero que vocês tenham entendido, né? O que é um padrão primário, vocês lembram?
a gente usou como padrão primário duas substâncias na aula passada. Um era o bifitalato, lembra? Bifitalato de sódio, de potássio. Bifitalato de potássio. Sim. E o outro padrão primário foi o carbonato de sódio. Foi? Eu ia falar vinagre. O Na2CO3. Oi? Eu ia falar vinagre. O vinagre foi a amostra depois. Mas o bifitalato e o carbonato de sódio que a gente usou foram os padrões primários. Então, reconhecer padrão primário é o que a gente tem que já entender a partir da aula que a gente fez. Padrão primário é aquela substância que eu sei exatamente a concentração ou a massa dela que eu for utilizar. E a ideia de padronização, que foi o que a gente fez na aula passada, que a gente focou mais na aula passada, que em relação ao vinagre foi um segundo momento, né, que foi a questão da amostra. Mas a padronização é a gente entender como que a gente confere se aquela solução tem aquela concentração mesmo ou não. Então, existe uma dúvida em relação àquela concentração. Então, imaginando que você tem uma solução de concentração X, como é que você confere se ela tem exatamente essa concentração? Através dos padrões primários. Tá? Então, isso, né, de fato, é um método de padronização de soluções, que foi o que a gente fez na aula passada. E, a partir daí, calcular a concentração exata dessas soluções. Então, tudo isso a gente viu na aula passada. Mas vamos entender, então, o que seria essa volumetria, né? Para que a gente usa ela? A gente falou sobre isso, né? Que ela é uma volumetria, né? Que a gente relaciona as quantidades das substâncias, a quantidade de um reagente de concentração conhecida. Essa quantidade ela é consumida pelo analito. O analito seria a substância de concentração desconhecida. Então, a volumetria, ela basicamente é subdividida em eu conheço as informações de uma substância e essa substância vai reagir com outra substância que eu não conheço a concentração, que é chamado de analito. Então, lembra que uma volumetria ela é sempre baseada em uma reação química. Gente. Vai acontecer ali uma reação química. Ok? Tudo bem até aqui? Então, é uma reação entre uma substância conhecida, aqui, a substância X, com uma substância desconhecida, que, digamos aqui, né, no exemplo, seria uma substância Y qualquer. Então, a volumetria ela se baseia nisso. E quando a gente usa a volumetria, geralmente a gente usa a técnica de titulação ou titulometria, que envolve você conhecer o volume da solução de concentração conhecida, necessário para reagir completamente com o analito, que é aquilo que a gente falou na aula passada. Quando a gente reage a substância conhecida com a desconhecida, como é que eu tenho certeza que acabou a reação? Usando o quê? Usando qual artifício? Vocês podem responder à vontade. Tá? Fique à vontade de responder. Sem julgamentos aqui. Boa noite, Jéssica. Estou te vendo, Jéssica. Boa noite, Carolina. Estou te vendo também. Boa noite. Vocês podem me responder também. Vocês estão inclusas na pergunta. Vocês estão inclusas na pergunta, tá? Podem ficar à vontade e falar comigo. A gente tem muitos minutos ainda aqui da aula. Respondam para mim. Como é que a gente tem certeza que a reação entre a substância de concentração conhecida, se ela reagiu completamente com um chamado analito, né, que é a substância de concentração desconhecida? Tempo. Quando o número de mols das duas
É o mesmo? Eu lembro de uma coisa assim. Então, o Exato, final da cara. reação. A ideia teórica é essa aí mesmo. Quando o número de mols se igualar, né, quando a quantidade das substâncias se igualarem, vai realmente ser a finalização da reação. Ela vai chegar a completar o processo reacional. Mas como é que a gente enxerga isso na prática? Tem como a Através do gente, fator de correção? Pelo indicador, ácido base. pelo indicador, Carol. Jéssica, o fator de correção, ele nos dá uma noção se está mais próximo do correto ou não. Mas como é que a gente enxerga que a reação acabou? É o que a Carol falou. É um indicador. No caso Entendi. da prática que a gente fez na semana passada, a gente utilizou pelos princípios de uma reação ácido-base. Então, a gente usou indicadores ácido-base. Beleza? Então, a ideia da volumetria é essa. Você conhece uma substância, conhece as suas informações, conhece a sua concentração, por exemplo, e a outra substância que você não conhece as informações, seja concentração, seja massa, seja o que for, é o chamado analito. E aí você vai reagir uma com a outra. Quando a reação se completar totalmente, é quando a gente para o processo. E a gente só consegue enxergar isso através do uso dos indicadores. Beleza? Vamos lá, então. Então, alguns conceitos importantes que a gente viu na aula passada e vamos reforçar agora. Solução padrão, também chamada de titulante padrão, se for o caso, substância de concentração conhecida, né, utilizada para fazer uma análise volumétrica. Então, a solução padrão, galera, é o que a gente conhece de concentração. Então, por exemplo, se eu falo para vocês que foi o caso que a gente fez na terceira etapa da prática da semana passada, não foi a medida, né, do teor de ácido acético em vinagre, a gente usou uma solução padrão de NaOH. O que significa isso? A gente usou uma solução de concentração conhecida, ou uma solução padronizada, uma solução padrão. Significa o quê, gente? Que a gente conhece aquela concentração. Ou a substância já é um padrão primário, ou a substância é uma substância já padronizada, ou seja, passou pelo processo de padronização. Ficou clara essa ideia? Uma solução padrão, ou ela é um padrão primário, ou ela é um padrão primário. E o que é um padrão primário? A gente falou agora há pouco. Padrão primário é aquela substância que ela é muito estável, ela tem a sua pureza altíssima, que é o caso do bifitalato de potássio, que a gente usou também o carbonato de sódio, que são compostos, né, que a gente tem a certeza da quantidade envolvida. Ou a solução padrão pode ser uma solução que passou pelo processo de padronização. Quem são essas substâncias? Vou botar aqui, ó, padronização. Quem são essas? Oi. Pode contar que foi a segunda questão que fizemos? Isso, Nicole. Foi o que a gente fez. Não, nem mesmo só a segunda, a primeira também. A primeira e a segunda etapa. A primeira já estava. A primeira, a primeira, a gente padronizou o NaOH com bifitalato. Então, ela virou uma solução padrão de NaOH. A segunda, a gente padronizou o HCl. Com o quê? Com carbonato de sódio. Então, a gente padronizou o HCl. Então, ele virou uma solução padrão de HCl. Então, o termo solução padrão nada mais é do que a forma de você falar, olha, essa solução aí, ela foi padronizada. Eu tenho certeza da concentração dela agora. Tudo bem? Então, eu só posso usar uma solução para fazer uma análise química se eu tenho certeza da concentração dela. Concordam comigo? Sim. Por isso que a gente está... Obrigado, Carol.
Por isso que a gente está iniciando, galera, esse curso, né, esse projeto, na verdade, com a ideia da padronização. Porque em uma análise química, lembra que eu tenho que ter algum tipo de informação concreta, mais segura? Nas volumetrias, a solução padrão é exatamente a substância conhecida, a substância que eu tenho que ter as informações seguras. Por quê? Porque quando eu for fazer uma análise química, eu tenho que ter alguém conhecido e alguém que eu vou analisar, que é o chamado analito. A substância a ser analisada, a substância que eu não tenho a informação. Então, sempre eu vou ter os dois. Tudo bem? Continuando aqui os conceitos importantes, ó, titulação de fato é o conceito do método, né, propriamente dito, né, realizado através da adição de reparem, adição de uma solução padrão, que geralmente é a que fica na bureta, ou seja, fazer o desenho aqui, aquele desenho maneiro que a gente sempre faz. Buretinha. Botar o Erlenmeyerzinho aqui, ó. Ó, ficou razoável esse Erlenmeyer. Fazer até um 3D aqui atrás. Ó, 3 dimensões. Então, a solução padrão geralmente é a solução que está na bureta. Ou algum outro aparelho que é dosador de líquidos, tá? Existe, só para vocês terem ideia, existem buretas eletrônicas, buretas automáticas, só que aí não é o nosso caso ali, a gente aprende os primórdios, né? Porque a gente tem que saber os primórdios para saber utilizar os equipamentos mais sofisticados, tem que entender a ideia do primórdio mesmo, dos iniciais. E, obviamente, a gente não tem uma bureta automática no laboratório. Então, a titulação, eu geralmente coloco a solução padrão na bureta e ela é adicionada a uma solução do analito, que é a substância que eu não sei as informações, que eu quero saber, até que a reação entre os dois seja completa. Bem? Então, em geral, uma titulação envolve a solução padrão na bureta, solução padrão na bureta. Eita. Mesinha. Achei minha mesinha digitalizadora aqui, estou meio me esforçando. E no Erlenmeyer, em geral, é o analito. Ok, gente? Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Comparando com o que a gente fez na aula passada. Quem que a gente colocou na bureta e quem a gente colocou na Erlenmeyer no primeiro e no segundo procedimento, que foram os procedimentos chamados de padronização, tanto do NaOH quanto da HCl. Me recorde aí. O HCl foi a solução padrão, né? Então, o HCl, me lembra aí. O HCl a gente colocou aonde? Na bureta, né? Foi o vinagre que foi É o HCl. o analito. Exato. O HCl a gente botou na bureta, não foi? Ou o NaOH? Isso. E o que a gente botou como analito? Na primeira etapa e na segunda etapa? Agora eu esqueci o nome. Vinagre. Foi aquele negócio que deixou com cor, né? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Me recordo. Ó, a primeira etapa
a primeira etapa, a gente colocou na bureta o NaOH, foi? E no Erlenmeyer? Foi. Bisulfato. Peraí que eu tô abrindo seu Biftalado. caderno aqui. Sem problema, sem problema. Bifalato. Eu lembro vocês, o biftalato. E na segunda, tá aqui, ó, segunda, a gente botou o HCl na bureta. E no Erlenmeyer a gente botou quem? O vinagre. Não. O Na. Opa. O NaCO. Na2CO3. O carbonato. Foi isso? O que eu quero que vocês observem é o seguinte. Tanto na primeira quanto na segunda titulação que a gente fez na prática da semana passada, o NaOH e o HCl, eles eram soluções padrão? Era a solução padrão. Era? Não, ele era o... Peraí. Tanto Iria na ser primeira. padronizado, né? Opa, exato. Eles iam ser padronizados. A gente ia fazer o que a gente chama de padronização. Tá certo, gente? Então, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Na titulação, em geral, a gente coloca a solução padrão na bureta e o analito vai no Erlenmeyer. Só que na padronização, é meio que invertido. Por quê? Porque a minha incógnita, tanto no NaOH quanto no HCl, estava na bureta. Eu queria padronizar essas soluções. Eu queria conferir se elas tinham as concentrações teóricas mesmo. E eu sabia o que tinha no Erlenmeyer. Eu tinha certeza que a quantidade de biftalato que eu coloquei era aquela mesma. Eu tinha certeza da quantidade de Na2CO3 era aquela mesma. Por quê? No Erlenmeyer estava quem? Estavam padrões primários. Padrões primários. Então, reparem que tem somente duas situações da titulação. Ou você vai fazer uma padronização, ou você vai fazer a análise de um analito. São duas situações possíveis. E aí eu chego até a terceira etapa da nossa prática da semana passada. Porque na terceira etapa, o que a gente botou na bureta? A solução de NaOH. Já como solução padrão, já padronizada. A gente já tinha certeza dela aqui agora. E qual que era o analito? Vinagre dissolvido em água destilada. Isso, o analito, na verdade, e aí já vamos entrar em outra situação. Quem falou? Patrícia? Isso. Patrícia, o vinagre é a nossa amostra, mas o analito é o ácido acético. Tem diferença entre amostra e analito? Toda. A amostra é o todo. Então, a amostra que a gente tinha ali na terceira etapa, a amostra era o vinagre, que é o todo. É uma mistura de coisas. Agora, o analito, ou seja, a substância a ser analisada, era o ácido acético. Ok? Ficou clara essa diferença? Mesmo que ele tivesse sido dissolvido em vários litros de água, dependendo da quantidade. Isso, a água ali era somente para diluir a amostra. Tá. É uma prática muito comum isso, tá, Patrícia? A gente diluir a amostra. Vocês que vão atuar bastante em análises clínicas, por exemplo, você geralmente pega, né, um pedaço da sua amostra e faz uma diluição nela. Porque senão, dependendo do limite de detecção do aparelho que você for usar, se você coloca a amostra diretamente numa alta concentração do analito que você quer analisar, o aparelho não consegue ler. Porque ele está em uma concentração tão elevada que fica fora dos limites ali de detecção do aparelho. Isso acontece muito na prática. Por isso que conhecer, né, saber como faz uma diluição é importantíssimo para a gente. Ó,
Dou meu boa noite aí a Paloma também, que chegou. Gustavo, boa noite a todos. Maravilha vocês aqui. Espero que estejam acompanhando, né? Lembrando que amanhã, gente, tem prática também de fundamentos de química orgânica, então não esqueçam de mim amanhã. Ó, Islane teve que sair mesmo. Beleza, Islane, depois pega a gravação, tá? Eu ia lembrar isso, a gravação dessa aula aqui vai estar depois lá no Teams, tá? Igual no Teams ou no Ava, igual eu fiz para a aula anterior. Agora vamos lá, vamos continuar então. Só relembrando, né? Eu tenho duas situações possíveis para titulação. Ou você vai fazer uma padronização, ou você vai fazer análise de um analito. Só tem essas duas possibilidades. E, geralmente, na padronização, a minha incógnita é a solução que está na bureta, porque é a solução que eu quero padronizar. Foi o que a gente fez na aula passada, na primeira e na segunda etapa. E, quando é uma análise de analito, a minha incógnita vai estar aonde? No Erlenmeyer. Porque o analito é a substância que eu quero saber as informações dela. Eu vou usar uma solução padronizada na bureta. Show de bola? Uma definição importante aqui para a gente é a chamada, né, retrotitulação, que é uma titulação que você realiza com a substância que está em excesso no Erlenmeyer. Isso acontece em alguns casos. Nas análises ditas como ácido-base, que é o que a gente está fazendo aqui, né, nesse primeiro momento, a gente não foca muito na retrotitulação. Ela é muito utilizada, a retrotitulação, principalmente nas análises de volumetria de precipitação e complexação, ok? Mas na ácido-base é muito mais raro, né, digamos assim, a gente realizar uma retrotitulação. Mas não deixa de ser uma definição importante, é você titular exatamente a substância que está em excesso no analito. Acho que a gente vai conseguir aplicar de maneira mais vantajosa quando chegar à época, né, da titulação de precipitação e da titulação de complexação. Bom, a gente já falou sobre isso, né, do padrão primário, acho que é uma boa a gente ressaltar novamente. Como é que a gente diferencia, né, o padrão primário das outras substâncias e qual a importância dele. Geralmente, o padrão primário ele é solúvel na maioria dos solventes que são usados em experimentos, e aqui eu destaco a solubilidade dele em água, tá? Para preparo, por exemplo, de soluções aquosas. Os padrões primários, em geral, eles são de fácil obtenção, tanto para purificar, por exemplo, secagem e preservação em estado puro. Isso aqui a gente falou também a respeito do biftalato, por exemplo, que a gente usou ele como sólido. Geralmente, galera, o padrão primário, ele não absorve água. A gente até falou sobre isso, né? A absorção de água dele é muito difícil de ocorrer. Isso facilita muito a preservação dele no estado puro. Por quê? Porque ele não vai absorver água, então ele não vai hidratar e a chance dele decompor é menor. Tá? Então, é o que a gente chama de higroscopicidade, né? Ou capacidade de ser higroscópico, que significa o quê? O quão a substância absorve água. Isso eu dou sempre como exemplo o cloreto de sódio, né? O cloreto de sódio ele poderia ser um bom padrão primário? O que vocês acham? Não, porque retém a umidade, né? Exato, exato. Tanto é que a gente tem aquela famosa prática caseira, né, de pegar aquele sal de cozinha, que a maior parte dele é cloreto de sódio, e colocar o famoso grãos de arroz, né, nele. Já ouviram falar disso? Põe um grãozinho de arroz ali dentro. Isso tinha muito nos restaurantes, né? Lembra que tinha um salzinho nas mesas de restaurantes? Por quê?
porque o grão de arroz ele retém mais umidade que o cloreto de sódio. Então, ele tende a deixar o cloreto de sódio mais seco. Se você deixar o seu cloreto de sódio aí da sua cozinha aberto, ou então muito tempo aí no armário, ele vai retendo mais umidade e aí vai chegar um momento ali que ele vai estar todo empapado. Ok? Então, não. Cloreto de sódio como padrão primário, esquece. A questão da pureza, a gente falou também. Geralmente, o padrão primário ele tem uma pureza elevadíssima, porque ele não tem quase nada de impureza. Tem que ser menor aí, ó, ou tem que estar no máximo até 0,002% de impurezas. Ele deve agir, né, como uma espécie de interesse estequiométrico instantâneo. O que significa isso? Ele deve ter, né, uma reatividade alta, né? Assim, dependendo do padrão primário que você for usar, né, ele deve reagir rapidamente com a substância de interesse seu. No caso, geralmente para padronizar. Lembrando, né, padrões primários, eles são substâncias que servem para a etapa de padronização das soluções. Tá? Então, você não vai ficar usando padrão primário à toa. Você vai usar ele para quê? Para fazer padronização de outras substâncias. E aí é algo que a gente tem que pensar também, tá? Em termos práticos. Por que padronizar soluções? Por que não utilizar, por exemplo, padrões primários para tudo? Por exemplo, que a gente fez lá na aula passada, a gente padronizou o NaOH e usou o NaOH, né? Usou hidróxido de sódio para analisar o nosso querido vinagre. Por que a gente não pegou, por exemplo, o carbonato de sódio, né? Por que a gente não pegou o carbonato de sódio, que é uma base, e usou ele para reagir com ácido acético? Por que não fez isso? Por que ao invés de usar ele como base, a gente padronizou o NaOH primeiro? O que vocês acham? Quero suposições, por favor. Boa noite, Tiago. Chegando aí também na parada. Suposições. Suponhamos. Por que será? Por que não usar um padrão primário para fazer uma análise de um analito? E sim usar o que a gente chama, né, após a padronização, seria o padrão secundário, que foi o NaOH. Foi ele que a gente usou para análise do ácido acético. Oi. Seria para ter certeza da quantidade? Porque, por exemplo, o NaOH não tinha certeza. Não, usando um padrão primário, a gente também teria certeza das quantidades aqui. A gente ia pegar uma substância que a gente conhecia a concentração dela. Tanto do NaOH quanto do Na2CO3, os dois aqui a gente conhecia a concentração deles. Lembra que o padrão primário a gente conhece. Pode falar. Mas nem todo padrão primário também pode ir com substâncias. Esqueci o nome. Que está no Evermind. Nem todo padrão primário o quê? Talvez não seria visível, não reagiria, não daria para ver. Reage também. Então não sei porque esse rolê todo não. Oi? Eu não sei porque esse rolê todo aí não, então. Não? Vamos lá, chutem mais. Quero mais chutes. Por quê? Às vezes a resposta está mais na cara do que vocês imaginam. Que seriam dois ácidos já, uma coisa assim? Não, os dois aqui são base. Tanto o carbonato de sódio quanto o NaOH. Os dois são bases. Então, eu poderia usar qualquer um aqui. Os dois reagiriam com ácido acético. Porque no roteiro estava diferente. Como assim?
Lá tava para usar um, né? Aí a gente obedeceu o roteiro. Ah, Exato. não sei, professor. Exato, mas por que tem Fiquei que ser... até curiosa agora. Pra que isso tudo, esse trabalheiro todo? Exato, né? Não Por pode que se não poderia usa usar o primário. por que não usa o padrão primário Pode, logo, né? cara. É. Por quê? Por quê? Por conta de Por causa da preço. massa? Por conta de preço, gente. Preço. Padrões primários, por ter tantas características específicas assim, eles são caros. E são mais caros. São mais caros. Então, eu não vou ficar fazendo várias análises com uma substância que vai ser mais cara, vai ser mais difícil de obter. Difícil de obter no sentido de preço, tá? Porque a fácil obtenção é na natureza, mas é mais caro em relação a preço. Então, é melhor eu usar uma substância mais barata, padronizar ela e usar ela como o reagente. Então, quando a gente fala de padrão primário, geralmente a gente usa ele só para padronizar soluções. Porque a partir do momento que eu padronizei uma solução, ela está segura para ser usada. Então, eu vou lá e guardo o meu padrão primário ali, porque eu vou ter pouco dele. Eu não vou ficar gastando ele à toa. Então, só por conta de preço mesmo. Tudo E bem? o bifitalato é só para isso? Só para padronizar? Então, Padronizar. O biftalato de potássio que a gente usou, no caso de análises usando volumetria, o biftalato de potássio é para padronizar também. Só que lembra que o biftalato, no caso, é um ácido, né? Biftalato. O Na2CO3 é uma base. O biftalato que a gente usou lá para padronizar o NaOH, ele é um ácido orgânico. Tá bom? Mas os dois são padrões primários aqui no caso. Geralmente, o padrão primário, ele possui uma massa molecular alta, também relacionado à sua fonte de erros menor, né? Geralmente, substâncias que têm massas moleculares altas são mais fáceis de serem pesadas, tá? Em termos de medida mesmo. Você vai lá e mede a massa e a pesagem vai ter menor quantidade de erros. Isso é por conta exatamente da massa molecular da substância. Isso aqui a gente até falou agora há pouco, né? A questão da substância ser pouco ou quase nada higroscópico. Isso facilita em termos de decomposição, oxidação, reação com outros tipos de substâncias ao ar, a questão do tempo de estocagem. Isso faz diferença para os padrões primários. Ok, gente? A ideia de padrão primário? Alguns aspectos importantes da solução padrão, ou seja, soluções preparadas após a padronização. Né? Então, soluções padrão são soluções que passaram pelo processo de padronização. Então, geralmente vão ser soluções que vão ser estáveis, tá? Mesmo que por um certo tempo. E vai ser necessário você determinar a sua concentração, pelo menos alguma vez. No caso aí da padronização, a gente determina a concentração dessa substância para conferir se ela realmente está boa para ser usada. A solução padrão, ela também tem que reagir rapidamente com o analito. Isso aqui é importantíssimo, né? Por quê? Porque se eu tenho uma reação química de A mais B dando C, digamos que a solução padrão é a solução A. Ela precisa reagir com B rapidamente. Eu não estou fazendo um processo de titulação, eu não estou fazendo uma reação química. Estou aí adicionando a substância A na substância B. A partir do momento que eu começo a adicionar, que eu começo a fazer o gota a gota lá, eu quero que a substância A reaja com a B. E essa reação tem que ser rápida. Por quê? Porque a titulação ela tem que ser o mais próximo possível do que, gente? Do ponto de equivalência. E aí a gente começa a conectar as coisas aqui, né? Se eu usar uma solução padrão que reage lentamente com o meu analito, eu vou ver o ponto de equivalência? Provavelmente não, porque o meu ponto de viragem do indicador vai demorar muito a aparecer. E aí eu não vou ter certeza se a reação acabou ou não. Ok? Então essa reação ela tem que ser uma reação rápida.
E isso nos leva à reação ácido-base, né? A reação ácido-base, que é essa primeira que a gente está vendo, geralmente é uma reação rápida, tá? A reação ácido-base é uma das reações mais rápidas que existem aí na nossa querida química. Ok? Tudo bem até aqui? As soluções padrão, ela também deve ter como princípio uma reação mais completa possível com o analito, para se obter realmente o ponto final da titulação. E essa reação mais completa significa o quê? Que não possa ter nenhum tipo de reação colateral, né? Não pode ter nenhum tipo de outra reação possível ali no meio. Tem que ser a reação diretamente com o analito. Isso nos leva à seletividade dessa reação. Ela tem que ser seletiva ao analito presente. Por quê, galera? Porque o analito nem sempre ele vai estar puro, tá? O analito ele nem sempre vai estar puro. Ele vai estar dentro de uma amostra, que é o caso lá do nosso querido vinagre, né, que a gente fez na terceira etapa. Uma amostra, ela não tem somente um analito, ela tem outras substâncias presentes. Só que se eu usar uma solução padrão para reagir exatamente com o analito que eu quero medir, eu vou estar sendo seletivo àquele analito. E isso, para a gente escolher dessa forma, a gente tem que pensar, né? Pode ser uma escolha totalmente aleatória, tem que ser uma escolha pensada. Ok? Ficou claro isso? Espero que sim. Bom, e dessa forma, finalizando, né, chegando no final da titulação, a gente tem o quê? A gente tem os pontos de equivalência e os pontos finais. E não é o ponto final do ônibus, tá? O ponto final da titulação. Ok? O que seria um ponto final da titulação? E o que seria o ponto de equivalência? Qual que é a diferença entre eles? Seria a virada? Oi? Um quando faz a virada e o outro quando ele já fica no tom. Eu acho que Exato. A diferença é essa. Um é o ponto da virada que você está falando aí. O ponto final é a mesma coisa que o ponto de viragem do indicador, né? Ou seja, eu preciso visualizar. É um ponto visual, tá, galera? Preciso visualizar alguma mudança dentro do nosso querido Erlenmeyer. Então, analisando novamente aqui, ó, o desenho gostou, vocês vão fazer vários desenhos desses, espero. À medida que você vai gotejando a solução padrão em cima da amostra que tem um analito, uma hora a solução aqui embaixo, né, no Erlenmeyer, contendo também o indicador, ele vai ter algum tipo de mudança. Essa mudança, geralmente, ela é visual. Então, vai ser algum tipo de mudança de cor, mudança de formação de sólido, algum tipo de mudança você vai observar. Esse é o chamado ponto final. O ponto final da titulação, ele pode ser aproximado ao ponto de equivalência. Por quê? Porque o ponto de equivalência, ele é o ponto em que o número de mol do titulante, é que eu vou botar aqui, ó, uma bureta, é quem está na bureta, é igual ao número de mols do titulado, que eu ia desenhar outra bureta, mas é quem está no Erlenmeyer. Vou apagar aqui. É quem está no Erlenmeyer, titulado. Então, galera, se a gente for pensar aqui, ó, o titulante é a substância que está na bureta, que é, geralmente, se for uma análise de uma amostra, é quem eu sei as informações, ou seja, é a solução padrão. Ok? Sim ou não? E o titulado é o meu analito. Ou seja, é a substância que eu não sei as informações. Então, a gente fala que o ponto de equivalência, ele é o ponto em que as substâncias reagiram entre si e eu cheguei em um momento que eu tenho uma igualdade
das quantidades delas. Ok? Para eu fazer essa igualdade, galera, eu preciso saber o quê? A reação envolvida no processo, tá? A reação química envolvida no processo. Sem a reação, eu não tenho como fazer essa igualdade. Por quê, professor? Porque existe uma coisa dentro da reação química chamada de estequiometria. E aí a galera já treme, né? Congela praticamente. Vem um gelo ali na espinha. Estequiometria. Que é as proporções definidas dos reagentes. Será que essa reação entre A e B aqui, ó, ela é uma reação, dando aí como produto C, ela é uma reação de estequiometria 1:1? Ou será que é 2:1? Ou será que é 3:2? Não sabemos. Tem que conhecer a reação. Sabendo a reação, eu posso fazer essa igualdade de número de mols. Tudo bem? Em alguns casos, o número de mols do titulante igual ao do titulado, ele vai seguir o caso de, por exemplo, uma estequiometria diferente. No caso aqui, 2:1. Estequiometria 2:1, se for, no caso, o titulante para o titulado, seria o quê? 2 número de mol do titulante sendo igual a 1 vezes o número de mol do titulado. E assim por diante. Em geral, já vou adiantar para vocês, em geral, a gente vai usar a maioria das reações 1:1, tá? Em alguns casos, a estequiometria é um pouco diferente, mas aí a gente vai saber disso. Ok, galera? Tudo bem essa questão matemática, né? A gente aqui é o último passo químico até chegar no passo matemático, que é quando a gente faz essa igualdade de número de mols, a partir daqui a gente começa a fazer matemática, que é usar as informações que a gente tem e levar essas informações a uma equação matemática, que é a equação aí de ponto de equivalência. Ok? Então, só fazendo a comparação que a gente fez agora há pouco, né? Não tem como a gente determinar esse ponto de equivalência a olho nu. É um ponto que a gente chama de ponto de equivalência teórico. A gente precisa levar isso para a parte experimental. Então, para o ponto de equivalência ser aproximado ao ponto final da titulação, a gente utiliza esse artifício experimental, que é o uso de indicadores. Preciso de um indicador, algo que eu consiga manter uma visualização ali do experimento. E aí, quando a gente usa o ponto final, a gente faz essa aproximação. Ó, no ponto final da titulação, eu vou aproximar isso ao ponto de equivalência da titulação. Então, aí, a partir dessa medida, a partir desse momento, a gente consegue usar as medidas realizadas para o ponto final da titulação. E aí, faz os cálculos a partir daí. Lembrando, né, gente, quando a gente fala, né, no ponto de equivalência, quando a gente fala o número de mol do titulante tem que ser igual ao número de mol do titulado, a gente tem vários aspectos aqui a ser utilizado em termos de informação de cada um. Número de mol, a gente também pode substituir isso, dependendo das informações que a gente tem do titulante, como sendo concentração em mol por litro do titulante, vezes o volume do titulante. E a gente pode também substituir número de mols por massa do titulante dividido por massa molar. Isso também vale para o titulado, tá? Isso também vale para o titulado. Então, a gente tem 3 opções aqui, ó. Número de mol, concentração vezes volume ou massa sobre massa molar. São as 3 possibilidades. Quem que vai determinar qual utilizar? As informações que a gente tiver. Se a gente tem do titulante a concentração e o volume, usa a concentração e volume.
Se a gente tem, por exemplo, do titulado massa ou massa molar, usa massa ou massa molar. Aí depende das informações que a gente tem. Ah, isso não tem informação nenhuma. Eu sempre gosto, né, de ir para o cálculo do número de mols. Porque se a gente sabe o número de mols de alguma coisa, a gente sabe tudo. Porque número de mols a gente consegue transformar em basicamente tudo, em massa, em volume, o que você quiser. Basta mudar a unidade utilizada. Tudo bem, gente? Aqui? Estou só fazendo basicamente uma releitura da aula passada. Então, se a gente tem ponto final e ponto de equivalência, são coisas diferentes. A gente faz uma aproximação entre eles, né? Ponto de equivalência é aproximadamente o ponto final da titulação. Ok. Só que, em termos de cálculos, ok. Só que, a partir daí, a partir dessa aproximação, a gente tem um erro de titulação. Toda titulação ela é imperfeita. Não tem como a gente chegar exatamente no ponto de equivalência. Então, todo método volumétrico, toda titulação, tem um erro de titulação associado. Ele vai ser exatamente o quê? O volume do ponto final, que você observa, menos o volume no ponto de equivalência. Esse volume do ponto de equivalência é o que a gente chama de volume teórico. É o volume, gente, que a gente pode definir como sendo o volume exato em que eu tenho a igualdade do número de mols. Ok? Então, se a gente conhece o volume no ponto final, a gente tem que também conhecer, né, o volume do ponto de equivalência, porque ele vai ser o volume exato. Mas quem a gente usa, né, para fazer os cálculos? É o volume no ponto final, tá? É o volume experimental. Mas se eu pedir para você, calcule o erro da titulação. O erro da titulação é só você pegar o volume que você achou e diminuir do volume que deveria ser achado. Aí você deveria fazer uma conta inversa, né, digamos assim, do que você encontrou. Alguns indicadores que a gente usa nas volumetrias são indicadores que a gente até comentou agora há pouco. Né? São indicadores que vão mostrar para a gente algum tipo de alteração visual. O mais importante são os indicadores colorimétricos, tá? Em que a mudança é uma mudança de cor na titulação. Mas a gente vai utilizar também esses outros dois. Né? Aspectos de turbidez também podem ser observados, ou aspectos de formação de sólidos, os chamados precipitados. Esse aqui já dá para meio que entender, né, que vai ser exatamente quando a gente for realizar as técnicas de volumetria de precipitação. Formação de precipitado na Neumayer. Basicamente vai ser isso. Turbidez, em alguns casos, a gente usa para volumetrias de complexação. Tá? Bom, algumas relações algébricas que a gente precisa entender um pouco, eu já até falei um pouco sobre elas agora, acabei de falar, na verdade. Às vezes eu faço isso, às vezes eu falo coisas que eu vou falar já antes. São as relações mol-massa e mol-concentração. Isso aqui serve muito, gente, quando a gente vai usar o ponto de equivalência. Porque a gente precisa entender, né, o que a gente quer calcular. É massa? É concentração? É mol? O que a gente quer saber? Depende, obviamente, do problema. Então, se eu tenho uma igualdade de número de mols, por exemplo, né, que a gente viu agora há pouco, número de mols da substância A, que seja o titulante, tem que ser igual ao número de mols da substância B, que é o titulado. Mas você tem o que da A? Você tem as informações... Quais informações possíveis você tem da substância A? Eu fiz uma titulação que envolvia lá a substância A, eu tinha a concentração dela e eu tinha o volume dela. E a substância B, que aqui estava na Lermayer, eu não tinha informação nenhuma. Beleza. Então, como é que você resolve esse problema? Bom, se eu cheguei no ponto de equivalência, o número de mols de A é igual ao de B.
Da substância A, eu tenho concentração e volume. Eu vou deixar como número de mols? Não. Por quê? Porque o número de mols também é volume vezes concentração, ou concentração vezes volume. Então, é melhor eu substituir essa expressão, número de mols, por quê? Por concentração de A vezes o volume de A. Ok. Então, isso aí tem que ser igual ao quê? Número de mols de B. Tá, mas quais são as informações que eu tenho de B? Eu tenho a massa de B? Não. Eu tenho a massa molar de B? Às vezes você tem. Às vezes é o analito, né, que você quer saber. Por exemplo, o ácido acético que a gente fez a titulação. Então, você poderia até mudar aqui, né? Ao invés de número de mols, colocar a massa de B, que é o que você quer saber, dividido pela massa molar de B. Massa molar de B, gente, é massa da tabela periódica. Massa lá que você encontra na tabela periódica daquela substância que você está analisando. Então, no final das contas, a expressão de igualdade de número de mols, ela pode ser manipulada. Ela é manipulada de acordo com o quê? De acordo com o que você tem. Se você tem a massa de uma substância, substitui mol por massa. Mol por massa, massa sobre massa molar, né? Não, eu tenho concentração e volume. Então não deixa como mol. Substitui por concentração vezes volume. Então vai ser muito de acordo com o que você deseja naquele momento ali que você está resolvendo o problema. Ok? Tudo bem, gente? Sim ou não? Bom, então, estamos chegando aqui na finalização. Quero só falar rapidamente sobre isso e depois deixar um exercício para a gente fazer. Geralmente, os dados da titulação, eles são tratados da mesma forma. Tá? Eu sei que é bobeira falar isso, e é quase que assim, vocês talvez não vão acreditar em mim quando eu falar, mas se vocês entenderem como que é feito esse cálculo agora no início, ele meio que se repete para todas as volumetrias, porque ela se baseia no mesmo princípio, que é você, por exemplo, calcular a molaridade de soluções que vão ser padronizadas contra uma solução padrão primário ou secundário. Isso aqui que a gente fez é o quê? É o método de padronização. Então, esse é um tipo de tratamento de dados na titulação, método de padronização. Ou calcular a quantidade de analito em uma amostra, a partir de dados de uma titulação. Então, esse método aqui de baixo é o método de análise de uma amostra. Então, só tem essas duas opções de cálculos em titulação. Ou você vai fazer uma padronização e vai calcular a concentração, que a gente chama de concentração real, né, ou concentração experimental, e depois comparar ela com a concentração teórica, que foi o que a gente fez nas duas primeiras etapas da aula passada, ou você vai fazer uma análise de amostra, que é calcular a quantidade de um determinado analito. E aqui, essa quantidade de analito, ela pode ser a quantidade de massa desse analito, quantidade de mol, pode ser quantidade de porcentagem massa-massa, pode ser quantidade de concentração, pode ser várias coisas, depende do problema, o que ele vai te pedir. Ok? Tudo bem, gente? Ficou clara essa ideia? Então, vamos lá. Vamos fazer esse cálculo aqui. Uma prática que a gente fez na aula passada, que é a padronização de uma substância utilizando o biftalato. E repare nessa primeira frase aqui. Uma prática adotada muito em farmácias de controle, em laboratórios de controle de qualidade, é você utilizar um método volumétrico para cálculo do teor de ácido acetilsalicílico em comprimidos de analgésicos. Esse teor ele é calculado a partir da volumetria ácido-base. Mas para ele ser calculado, antes você precisa fazer uma técnica de padronização do NaOH. Padronização feita através do
bifitalato de potássio. Está ele aqui embaixo. De concentração conhecida e tudo mais. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está falando que antes de você calcular o teor de um analito, ou seja, o teor do ácido acetilsalicílico em um determinado comprimido, você precisa fazer uma padronização da solução de NaOH. Que foi exatamente o que a gente fez na aula passada. A gente calculou, a gente fez primeiro a padronização, depois a gente fez o teor, no caso o analito era o ácido acético em vinagre. Mas na aula que vem, a gente vai fazer exatamente essa técnica de análise de um comprimido, análise de um medicamento e análise do teor de uma substância dentro de um medicamento. Para fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Cálculo tem que fazer o método de padronização da solução que eu vou utilizar primeiro. Que é isso que ele está falando aqui. Ó. Realizar uma titulação de NaOH de concentração teórica, né? Ó, concentração aproximada, teórica. Ou seja, eu acho que é 0,1 molar. Eu não sei exatamente, eu preciso padronizar. Utilizando uma bureta lavada, presa em um suporte, então ele está descrevendo aqui exatamente o que vocês fizeram. Preenchida com NaOH até o zero. No Erlenmeyer, foi adicionado o quê? 10 ml de um bifitalato de potássio de concentração 0,100 molar. Ou seja, um padrão primário, concentração conhecida desse padrão primário. Com o auxílio da pipeta, botou ainda a fenolftalina. E aí ele completa aqui ainda a hidroxila do NaOH, ou seja, o OH-, ele vai reagir com o H+ do ácido carboxílico presente no bifitalato, que é esse cara aqui, ó. Vai reagir com H+ que vai sair daqui, ó. Vai sair um H+ daqui. Lembra? A gente fez essa reação em sala, formando uma reação ácido-base de estequiometria, ó, 1:1. O que significa isso? Quando chegar no ponto de equivalência, que é exatamente isso que ele completa aqui, ó, escoou a bureta, chegou, gota a gota, atingiu uma coloração levemente rosa. O que significa isso? Ponto de viragem do indicador. Ponto de viragem é a mesma coisa que pode ser, né, aproximado ao ponto de equivalência. Ele falou que ele fez isso ainda 3 vezes. Ou seja, fez a análise 3 vezes e obteve quais volumes? Volume 1 aí, ó. 10,4 ml. Volume 2, 10,5. E volume 3, 10,4 de novo. Então, ele usou na bureta o NaOH, querendo padronizar ele. E no Erlenmeyer, ele colocou o nosso querido bifitalato. Ele sabe a concentração desse NaOH? Não, ele quer saber. Lembra que é uma padronização. Beleza? Só que ele tem os volumes gastos. São 3 volumes aqui. Ó. No bifitalato, ele tem um volume, ele usou um determinado volume de bifitalato. Vou voltar aqui só para vocês lembrarem. Ó, ele usou 10 ml. E ele tem a concentração de bifitalato. 0,100. Ah, professor, tem que usar todos os números? Mol por litro ou molar. Tá? Tem que usar todos os números? Sim, use todos os números. Por quê, professor? Essa concentração, gente, ela leva aqui, ó, ela leva à exatidão dessa medida. Essa concentração ela é exata. Quando a gente usa todos os números, a gente está levando a quantidade de exatidão dessa medida. Se eu falo que uma substância é 0,1, e se eu falo que a outra é 0,100, qual é a medida mais exata? A que tem maior número de algarismos significativos, ou seja, números que vão fazer com que a medida seja significativamente exata. Ok? Então, 0,1 é diferente de 0,100, tá?
Medida de baixo ela é mais exata. Ok? Vou apagar aqui para não atrapalhar nossa resolução. E aí, e agora? Como é que a gente faz? Primeiro de tudo, se ele fez triplicata, ou seja, 3 medidas, faz a média dos volumes. Pode fazer a média dos volumes. Em termos estatísticos, não tem problema. Esse material estatístico está lá nas primeiras 3 aulas lá que eu mostrei para vocês. E aí, a média dos volumes dá quanto? Quanto que dá esse volume médio aqui, galera? Só para a gente finalizar a aula. Eu sei que vocês estão cansados. Só fazer a média, ou seja, somar os 3 e dividir por 3. Estão comigo aí? Patrícia, Raquel, Carol, Jéssica, Nicole, Paloma, Gustavo, Thiago. Alguém pode fazer essa média, viu? Paloma deu um joiazinho. Que significa que Ele ela já está deu por a aí. média aí, não deu, professor? Deu a média? Ele Deu. deu a média, muito bem. Eu não estava enxergando. Obrigado. 10,45 ml. Então, gente, ó, analise antes de fazer qualquer conta, analise. Ó. Ele deu o volume médio, a concentração que eu quero achar, e ele tem volume e concentração do bifitalato. E lembrando... Professor, Oi. mas sempre tem que ser dividido por 3? Ou é porque tem 3 volumes? Não, é porque tem 3. A média, né, uma média de uma medida, a média de qualquer medida é o quê? Média aritmética, né? É você somar todas as medidas, né? Sei lá, N1, N2 e N3. No caso ali, V, né? Você soma as medidas e divide pelo número de medidas. No caso aqui, ó. Então, você vai somar cada uma e dividir por 3. Ah, se tivesse feito 5 medidas, aí você soma 5 e divide por 5. Você vai dividir sempre pelo número de medidas. No caso de uma média, essa média aqui ó, é a chamada média aritmética, tá? É o que a gente usa aqui no caso. Aritmética. Beleza? Ah, vamos lá. Ó, então, se ele falou que terminou, né, que ele chegou no ponto final da titulação, que é o chamado ponto de viragem, eu posso considerar ponto de equivalência, né? Já que ele chegou no ponto final, eu aproximo ele para o ponto de equivalência. Então, eu posso usar aquela equaçãozinha lá, lembra? Número de mol do NaOH, que é o nosso titulante, vai ser igual ao quê? Ao número de mol do bifitalato, que é o nosso titulado. Então, galera, analisem agora. Número de mol, usando aquelas correlações lá. Ah, pô, número de mol pode ser massa sobre massa molar, mas número de mol também pode ser concentração vezes volume. Olhando para as substâncias usadas, ó, NaOH, eu não sei a concentração, mas sei o volume. Bifitalato, eu sei o volume e sei a concentração. Bom, então basta eu substituir esse número de mol por uma relação que eu sei as informações. Então, o número de mol do NaOH vai ser o quê? Concentração do NaOH, que é a minha incógnita. Ah, mas isso você não sabe. É, mas é porque eu quero saber. Né? Vezes o volume do NaOH gasto. Uso o volume médio, 10,45 ml. Aí, algo que vocês podem se perguntar é o seguinte, ó, esse volume, professor, tem que ser em litros sempre? Aí eu vou responder aquela resposta que vocês odeiam, né? Depende. Eu vou usar em ml aqui, por quê? Porque o dado aqui do bifitalato, de volume, também está em ml. Então, isso eu posso fazer. Concentração do bifitalato. Mas daí tem que mudar depois para litro ou não, né? Não, vou explicar. Vou explicar. Vezes o volume do bifitalato, que é 10 ml. Posso mudar para litro depois? Não precisa.
Por quê? Porque eu tenho as mesmas unidades, tá vendo? ml e ml. Não é necessário mudar para litro, porque elas vão ser simplificadas. Aqui eu estou numa equação matemática em que eu tenho a mesma unidade de um lado e a mesma unidade do outro. Se eu colocar litro de um lado, ou seja, se eu mudasse 10,45 para litro, obrigatoriamente, do outro lado eu tinha que colocar litro também. Tem que ser as mesmas unidades, ok? Ficou claro isso, gente? Sim ou não? Então, vamos lá. Concentração do NaOH vezes 10,45 igual concentração do bifitalato 0,100 vezes 10. Aí basta eu passar o 10,45 dividindo. Concentração do NaOH tem que ser igual a 0,100 vezes 10 dividido por 10,45. Reparem que o ml aqui de cima eu cortei, eu simplifiquei isso, e a concentração do bifitalato está em mol por litro. Isso significa o quê? Que a concentração do NaOH aqui, após você fazer os cálculos, vai sair em mol por litro. E vai ser quanto essa concentração? Passam aí para mim, para a gente finalizar. Acharam? Toma cuidado, gente, na hora de fazer o cálculo. Por quê? Porque na hora que você faz o cálculo aqui, ó, faz o de cima primeiro, 0,100 vezes 10, e depois divide esse resultado por 10,45. Quanto vocês acharam aí? Zero 0,095693779. 0,095 69 377 779, é isso? Ó, mais um 9. Repare o seguinte, ó. Mais um 9. Repare o seguinte, esse número aqui é gigantesco. Nós precisamos limitar o número ao número de algarismos chamados de significativos na medida. A gente tem como medida de concentração... Opa! Perdão, gente. A gente tem como medida de concentração o 0,100. Quantos algarismos significativos tem aqui? 3. Lembra que 0 à esquerda não entra nessa conta. Tem 3 significativos aqui, ó. O 1, o 0 e o 0 da direita. No caso do volume do bifitalato, eu tenho também 3, 10,0. Isso a gente tem que usar sempre, galera, o número que o problema nos dá, né? Então, se ele nos deu 10,0, usa o 10,0. Então, também tem 3 algarismos significativos aqui. Já o volume do NaOH são 4, 10,45. 4 significativos. Então, se eu tenho 4 de um, 3 dos outros dois, eu sempre parto do menor número de significativos, que ele vai limitar a minha medida. Então, olhando para o número aqui de baixo, ó, eu vou dar até um zoom aqui, porque talvez está pequeno para vocês. Ó, 0,09569377799. O que seriam 3 algarismos significativos aqui? Se os zeros à esquerda não contam, eu começo a contar a partir do 9 aqui, ó. 9 é um dos números significativos, 5 é o segundo e 6 é o terceiro. Então, a minha medida, o meu resultado, tem que ser limitado aqui nesse terceiro algarismo. A questão é o seguinte, logo depois do 6 tem o 9. Então, eu preciso usar aqui uma regra de arredondamento. Se depois do número tem ao seu lado um número maior que 5,
eu arredondo para cima o número que eu vou limitar a resposta. Então, a resposta nossa aqui correta seria o quê? 0,0957 mol por litro. O resto eu sou obrigado a desconsiderar por conta exatamente desses algarismos significativos. Beleza? Ficou claro, gente, essa recapitulação do que é a padronização para a gente? Beleza? Sim ou não? Ficou claro, mas... Claro, mas não. Ó, só para vocês terem ideia, ó, a partir daqui, ó, tem outros exemplos interessantes para vocês fazerem. Ó. Vou só passar aqui para vocês notarem. Ó. Tem materiais aqui que vocês podem dar uma lida. E ao final aqui desse material, ó, tem exercícios relacionando a análise volumétrica a uma amostra, né, que seria aquele nosso segundo exemplo, né, que seria usando ele como sendo, usando a titulação, né, como sendo análise de uma amostra, análise de um analito. Aqui a gente fez para padronização, mas pode ser feito também para análise de uma amostra, que é o que a gente vai fazer na nossa próxima aula prática, né, que é a análise lá do medicamento. Mas, obviamente, vocês precisam estudar, né? Isso aqui é fato. É fato, né? Que precisa ser feito um estudo. Ok? Infelizmente, eu sei que não é simples, mas a gente precisa arrumar tempo para isso. Beleza, galera? Sim ou não? Isso aí, Raquel. Raquel mandou aqui no chat. Beleza, gente. Aqui, lá nos exercícios que tem aí, que você falou que tem para gente treinar, aí eu vou fazer. Como é que eu vou saber se minha resposta está certa? Esses Boa. aqui? Não, esses aqui do material de aula, Patrícia? É. Material de aula você tem que me mandar. Não botei o gabarito, não. Os que eu vou colocar no AVA, porque eu tenho uma lista, não botei ainda para... Vocês estão ainda iniciando, né? Mas eu tenho listas de exercício extras sobre todos esses conteúdos que eu vou botar lá no material complementar. E aqueles lá eu vou botar com gabarito, tá bom? Mas Entendi, esses porque das aulas, você vai precisar me dar um alô. Ó, professor, fiz assim, tá certo? Aí eu vou lá e te respondo. Pode ser via chat, via aqui Teams, via Ava mesmo, fórum, né? Aí fica ao seu critério como é que você vai me mandar. Tá ou bom. na aula mesmo, né? Pode ser aqui, nesse momento também, ou na aula presencial. Tá bom. Tá bom? Fechou, galera? Vamos em paz? Mais dúvidas, Raquel? Não. Beleza? Então vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Até amanhã.